notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Mais FM. Toda a cobertura dos clubes de Anápolis e do Campeonato Goiano é com o Consórcio Esportivo de Comunicação de Anápolis, formado pelas rádios Mais FM e Provisão FM e a página Resumo de Notícias. Aqui você fica por dentro do que acontece nos clubes anapolinos e ainda tem a melhor cobertura dos jogos. A sua participação, A sua opinião. Futebol com emoção é com a gente. O resto é spam. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, Bote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9. Você acompanha também no fmmais.com.br. Você acompanha também no Radiosnet, né? Muitas maneiras para você ouvir o nosso programa. Você pode ouvir também o nosso programa no Spotify, né? O programa está disponível no Spotify para você acessar em qualquer lugar do mundo e ouvir a qualquer hora do dia. É isso aí. A Mais FM está presente nos principais aplicativos de podcast, através do programa Hora da Notícia e também do nosso Bola na Rede. É isso aí. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, né? E queremos desejar a você um bom dia, né? Um dia tranquilo, um dia de paz. Hoje um dia frio, né? Começou um dia bastante frio aqui para nós, né? A tendência agora é ficar frio, né? Maio, junho, julho são meses em que nós enfrentamos aqui o nosso inverno, né? Nossa friagem. É isso aí. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar do mundo, para você que nos ouve todos os dias, para você que ouve de vez em quando. É isso aí. A gente traz para você os principais destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis, né? Os principais destaques para você ficar bem informado, para você ficar, né, sabendo o que está acontecendo no Brasil e para toda a banda, né? Tá certo. Bom, muito bem. Nós começamos com as notícias nos destaques do Bola na Rede. O Bola na Rede destaca para você a final do Campeonato Goiano, né? A gente, nesta semana, está trazendo para você aí as informações sobre o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis que está classificado para a final do Campeonato Goiano, joga no próximo domingo às 16 horas, portanto domingo no Jonas Duarte, o primeiro jogo da fase final do Campeonato Goiano, né? São 2 jogos, o primeiro neste domingo dia 16 e o segundo jogo lá em Goiânia no Oba, no dia 23 de maio. Então, né, neste domingo tem Grêmio Anápolis e Vila Nova no Jonas Duarte. No outro domingo tem Vila Nova e Grêmio Anápolis lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. A Rádio Mais FM está trazendo para você todas as emoções do Campeonato Goiano e não vai ser diferente neste final de semana, né? Neste final de semana a equipe Resumo de Notícias, composta pelo meu amigo Matheus Souza e pelo Antônio Silva, estarão no Jonas Duarte trazendo todas as emoções do futebol. Por falar da equipe Resumo de Notícias, quero destacar aqui uma publicação da página Resumo de Notícia
falando sobre a grande audiência dos últimos jogos, né? E o texto, acho que é do Matheus Souza, né? Diz: para nós significa muito esse número de ouvintes comprovados na nossa transmissão durante a partida entre Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis. Isso tudo porque nosso desafio era de ter uma transmissão que atrai as pessoas, é gigantesco. Primeiro, não podemos mostrar imagens do jogo na live devido a direitos. E sempre temos grandes concorrentes em várias emissoras que transmitem nas redes sociais e rádios. Nosso número de ouvintes superou algumas emissoras de renome nas transmissões de jogos do Atlético e Grêmio nas redes sociais. Assim ficamos bem colocados, sem contar ainda a audiência em nosso Instagram e nas rádios Provisão FM, Mais FM e Rádio Aliança de Goiânia, que esteve conosco nesta jornada. O Grêmio Anápolis chegou à final em um momento histórico no Campeonato Goiano e estivemos com toda a equipe direto do estádio Antônio Ascioli, apoiando o representante da cidade no seu auge. O trabalho é duro, árduo, muitas pessoas não têm noção do nosso esforço para narrar um jogo a vocês, e por isso que nosso reconhecimento vem através da audiência e do carinho do público. Estamos cada dia crescendo e crescendo, porque nosso esforço não é com o nome de marca, mas sim com o trabalho de inovações, evitando copiar o velho padrão do rádio. Abraços, muito obrigado, Matheus Souza, resumo de notícias. Foram mais de 11 mil ouvintes, né? Nossa transmissão nas redes sociais no jogo Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, 7.300 no YouTube, 3.800 no Facebook, mais a audiência no rádio, na FM 87.9, mais FM também na Provisão e também na Rádio Aliança de Goiânia. Então, parabéns a Matheus Souza, né? Parabéns ao Antônio Silvio, parabéns a toda a equipe da página Resumo de Notícias, parabéns para nós, né? Da Mais FM, da Provisão FM e da Aliança AM de Goiânia, que estamos nesse projeto, né? Fazendo do esporte a emoção que você precisa, né? Então, no esporte do Goianão, né, os jogos do Goianão aqui na Mais FM, também na Provisão FM, na Aliança AM de Goiânia e, é claro, também na página Resumo de Notícia e nos aplicativos. É isso aí. Muita gente ouviu a Mais FM do jogo de domingo, né, do Grêmio Anápolis e Atlético Clube Goianiense. E com certeza neste domingo, né, muita gente vai estar ouvindo a Mais FM 87.9 Rádio Provisão e a página, né, os aplicativos, Facebook, YouTube, né, Instagram, em todos os lugares a equipe Resumo de Notícias está presente e nós na parceria, né, para levar para você as principais e as grandes emoções do Campeonato Goiano, tá bom? É isso aí. Fica o nosso convite no próximo domingo, a partir das 16 horas, no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Vila Nova, né? O Grêmio Anápolis que tem tudo para ser o campeão goiano. Vamos acreditar, vamos para cima, né? O Grêmio venceu o Atlético, que é muito superior ao Vila Nova, portanto, pode vencer o Vila Nova e pode se tornar o novo campeão goiano e o novo campeão de Anápolis no Campeonato Goiano, né? Tá certo? É isso aí. Esses os destaques do Bola da Rede de hoje. Muito bem, vamos às principais informações dos principais sites de notícias do Brasil, né? A gente começa pelo portal G1. Destaque o seguinte: a CPI ouve Fábio Van Garten nesta quarta-feira sobre incompetência do Ministério da Saúde. Ex-secretário de Comunicação do Planalto é o quinto a prestar depoimento. Ele disse em entrevista que incompetência do Ministério atrasou compra de vacinas contra a Covid. A CPI da Covid do Senado ouve nesta quarta-feira, dia 12, como testemunha o empresário Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação do Planalto. Será o quinto dia de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas aos estados e municípios.
Na condição de testemunha, o depoente se compromete a dizer a verdade, sob risco de incorrer em crime de falso testemunho. Até agora já prestaram depoimento os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teixe, o atual ministro Marcelo Queiroga e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Antônio Barra Torres. Fábio Van Garden deixou a Secretaria de Comunicação do governo em março deste ano, após quase 2 anos no cargo. Senadores querem que o empresário explique a declaração dada à revista Veja, na qual disse que a incompetência do Ministério da Saúde causou atraso na compra de vacinas contra a Covid-19. Então essa é a pergunta principal, né, para o secretário, ele que em entrevista à revista Veja disse que a incompetência do governo, a incompetência do Ministério dificultou a compra das vacinas. Bom, outra notícia do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro detalha a crise após bloqueio de verba e cita risco de fechar. Não dá para manter, diz vice-reitor. Ao G1, Carlos Frederico Leão Rocha diz que quer manter a universidade aberta até o último recurso, mas que está perto do limite. O MEC afirma não medir esforços para disponibilizar orçamento na totalidade. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro apresenta em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 12, a situação orçamentária da instituição. A maior universidade federal do país afirma poder correr o risco de ter que fechar no meio do ano, por falta de verbas, né? Então, os cortes feitos pelo governo federal nos orçamentos das universidades brasileiras, nos orçamentos da educação, tem colocado em dificuldade as universidades, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mesmo está acontecendo com a Universidade Federal de Goiás e as diversas universidades brasileiras, né? Desde 2013, o orçamento das universidades vem sendo radicalmente cortado. O orçamento discricionário aprovado pela Lei Orçamentária para a Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2021 é de 38% daquele empenhado em 2012. Quando se soma o bloqueio de 18,4% do orçamento aprovado, como anunciado pelo governo, seu funcionamento ficará inviabilizado a partir de julho, diz o texto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então nós temos aí uma crise na educação, o governo desde 2014, né, tem cortado verbas, e com isso a universidade cada dia mais está sofrendo, né, problemas orçamentários, dificuldade para pagar as contas, cortando gastos e a educação brasileira perdendo recursos e perdendo capacidade e competência, né? Então, lamentavelmente, né, o governo federal tem cortado verbas da educação, da saúde e, com isso, né, as universidades estão em dificuldade, como diz a matéria, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior do Brasil, pode fechar as portas por falta de recursos. Muito bem, outro destaque, orçamento secreto. Em ofícios, parlamentares dizem ao governo onde verba deveria ser aplicada. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Federal receberam pedidos de investigação de suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando em troca de apoio no Congresso. Os ofícios enviados por parlamentares aliados do governo para o Ministério do Desenvolvimento Regional indicavam exatamente onde deveriam ser alocados recursos públicos do chamado orçamento secreto, revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Deputados de oposição e o subprocurador-geral do município, o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediram nesta segunda-feira a investigação das suspeitas de um suposto orçamento paralelo de 3 bilhões de reais, né? 3 bilhões, B de banana, né? Que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. A reportagem do Estado de São Paulo apontou um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores
ao Ministério de Desenvolvimento Regional, comandado pelo ex-deputado Rogério Marinho. A TV Globo teve acesso aos ofícios que não estão disponíveis para acesso público. Então, mais uma falcatrua, né? mais um desvio de verba no governo federal, desta vez 3 bilhões de reais que estão sendo usados para manter a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional quieto, né? Para manter quieto, para não levar em votação os pedidos de impeachment, né? 3 bilhões de reais estão sendo distribuídos de forma sorrateira para a base de apoio do governo no Congresso. Bom, o portal UOL também destaca, né? Deixa eu ver aqui, o portal UOL também destaca essa notícia, né? Torneira aberta das emendas parlamentares corrói discurso de Bolsonaro para 2022. Crítico da velha política, presidente ampliou o toma lá da cá no Congresso após se unir ao Centrão. A bandeira eleitoral de Jair Bolsonaro sem partido, figurino de um presidente antissistema e contrário à chamada velha política, vem se chocando frontalmente com a prática adotada por ele na relação com o Congresso, a partir principalmente do primeiro semestre de 2020, quando firmou o acordo com o Centrão para escapar da ameaça do processo de impeachment. Bolsonaro distribuiu cargos federais e um volume recorde de emendas parlamentares aos partidos do grupo que outrora chamava de alta nata de tudo que não presta no Brasil. Esse destaque do portal UOL, né, que traz também essa matéria. Ainda no portal UOL, pior seca da história encarecerá a conta de luz o ano todo. O mercado teme que a energia seja entrave à retomada caso reservatórios não se recuperem, né? Então, previsão aí de alta, né, na energia elétrica, que já está caríssima, né, que já aumentou um monte de vez, está inclusive com a bandeira vermelha, e que a previsão é que a pior seca da história encarecerá ainda mais a conta de luz durante todo o ano, né? A gente que já enfrenta aí aumento das contas de energia, de água e também aqui tem os problemas com as contas, né, do petróleo, né? Basta ver aí a situação do preço da gasolina, do combustível e também agora a previsão para a energia. Vamos a Brasília com o pessoal da RBA News. O Randolfo Rodrigues fala sobre a CPI da Covid-19, né, e sobre a participação do Pazuello nessa CPI. Vamos lá. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfo Rodrigues, disse nesta segunda-feira à CNN Brasil que o ex-ministro Eduardo Pazuello pode ser preso caso não diga a verdade em depoimento à comissão. Para o senador, mesmo que Pazuello tente conseguir na justiça o direito de não comparecer à CPI por já ser investigado em outro inquérito, o pedido não deve ser concedido. Vamos ouvir. Direito à petição, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, assiste a todos. Agora, quero lembrar que existe jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal sobre a independência de um inquérito conduzido em uma comissão parlamentar, como o caso dessa. A independência que tem o inquérito em relação a outros inquéritos. Ou seja, um inquérito que está em curso no Parlamento, no Senado, é independente do outro, que o senhor Eduardo Pazuello responde no Ministério Público Federal, movido pelo Ministério Público Federal. Se em um ele pode estar sendo apontado como investigado, na CPI ele não está nessa qualidade. Ele está na qualidade de testemunha. E na qualidade de testemunha ele terá a obrigatoriedade, conforme os termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, de prestar o compromisso à verdade. E sob as penas da lei, de que se não cumprir o compromisso, ou se descumprir o compromisso de falar a verdade diante da CPI, responder, inclusive, com detenção. É isso que diz a letra clara do Código de Processo Penal. É isso que diz a possibilidade de falso testemunho
sobre o inquérito, sobre a condução de um inquérito. O que se sabe até o momento é que após uma reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, o ex-ministro Pazuello deve entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, não para faltar à CPI, mas para que ele preste depoimento na qualidade de investigado, podendo assim ficar calado ou até mesmo mentir à comissão, algo que não é permitido caso deponha como testemunha. O pedido de Pazuello se fundamenta na tese de que, como testemunha, ele será obrigado a dizer a verdade, o que poderia criar provas contra si em outro inquérito na Justiça Federal de Brasília, que apura se houve omissão quando ele esteve à frente do Ministério da Saúde durante a crise da Covid no Amazonas no início do ano. O depoimento de Pazuello à CPI, que estava marcado para o dia 5 de maio, foi adiado para o dia 19, na próxima semana, por estar o ex-ministro em quarentena, após ter tido contato com 2 servidores que testaram positivo para a Covid-19 no final de abril. A CPI da Covid, no Senado, investiga as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia, bem como o uso de recursos da União destinados a estados e municípios para o combate ao novo coronavírus. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, nós ouvimos aí o Flávio Carlos, direto de Brasília. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Está com dificuldade para ler e escrever? A sua visão está embaçada ao dirigir? Não consegue enxergar as placas? Você pode estar precisando de óculos. Na Ótica Formosa, você encontra armações, lentes de qualidade e super baratas, à vista ou a prazo, no cartão de crédito, débito, carnê e boleto. Ótica Formosa, consulta de vista em optometria com preço popular. Agende agora, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Mega Eletrônica, assistência técnica em TV LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Aceitamos todos os tipos de cartões. E mais 3 meses de garantia no seu serviço. Mega Eletrônica, localizada na Avenida Arco Verde, número 500, Jardim Arco Verde. Fones 992959720 ou 994674110. É só ligar que buscamos e entregamos o seu aparelho em qualquer região de Anápolis. Mega Eletrônica, qualidade, rapidez e eficiência com o menor preço de Anápolis. Pesquise e compare. Mega Eletrônica, simplesmente a melhor. Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade. www.fnmais.com.br. Rádio Mais FM. O Mercadinho Oliveira agora é Supermercado Oliveira. Está em novo endereço com mais espaço para atender melhor os seus clientes. Supermercado Oliveira está na Avenida Principal, um pouco abaixo do seu antigo endereço. Venha conhecer as novas instalações e comprar barato como sempre. Supermercado Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 27, Setor Sul, segunda etapa, Anápolis. Não perca as grandes promoções da Agrofilis. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis.
Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Hoje, dia 12 de maio de 2021, nós trazemos para você as principais notícias do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás, em Anápolis e no mundo inteiro. É isso aí, um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, em 87.9. Para você que está também no nosso site, o fmmais.com.br, para você que ouve no Radiosnet, para você que ouve também em outros aplicativos, o nosso muito obrigado, nosso carinho para você nesta manhã de quarta-feira, isso aí. Lembrando para você também que nos acompanha na nossa reprise à noite, né? Nosso programa é reapresentado no período noturno, a partir das 8 da noite. Obrigado também pelo carinho da sua audiência, né? Ainda as notícias do dia às 20 horas ainda estão fresquinhas, né? E bem atualizadas. É isso aí. Obrigado a todos que nos acompanham de qualquer maneira e em qualquer lugar. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais notícias do dia, os principais destaques da capital goiana, para o nosso programa Hora da Notícia. É com você, Libório. Vai provocar fechamento das universidades federais. Proposta de venda de áreas do Estado de Goiás provoca polêmica na Assembleia Legislativa. Ele dá dicas para quem quer economizar o consumo de energia elétrica. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 12 de maio, quarta-feira, esses são os nossos destaques. Repercutiu de forma negativa o decreto do governo do estado que proíbe a temporada do Rio Araguaia e seus afluentes. Até mesmo deputados que apoiam o governo na Assembleia Legislativa criticaram a sua adoção sem uma discussão prévia. O governo disse que na semana que vem prefere promover um amplo debate sobre o assunto. O prefeito de Aruanã teme que haja um novo surto de Covid em agosto. Em Goiânia, a prefeitura liberou todo o comércio, até mesmo a realização de eventos. Em Catalão, a Polícia Civil apreendeu 96 canários da terra mantidos em cativeiro. 20 pássaros estavam mortos. O autor do crime foi multado em R$61 mil e vai responder por crime ambiental. O projeto do governo estadual que pede autorização para a venda de 55 imóveis de propriedade do Estado continua tramitando na Assembleia Legislativa e provocando muita polêmica. Ele está na pauta do plenário para a segunda e última votação. O deputado Major Araújo é contra a proposta e vê falhas, como por exemplo o valor a serem vendidas essas áreas e a destinação dos recursos. Questiona também o fato de se vender área de propriedade do Estado enquanto gasta-se muito pagando aluguel para órgãos estaduais. O governo não publica, porque se ele publicar, ele perde a eleição. Quanto que ele gasta com aluguéis? Aqui em Goiânia, tem área sendo vendida aqui em Goiânia. Seria admissível até alienar essas áreas aqui, talvez nem todas, mas para você livrar o Estado do aluguel. Ou então utilizar as próprias áreas para sair do aluguel. São valores astronômicos. Tem um departamento da Secretaria de Saúde na Avenida 136, no metro quadrado mais caro de Goiânia, não fez a avaliação das áreas, mas estão dando um cheque em branco para o governo, não traz aqui no projeto a destinação dos recursos arrecadados. O corte de R$1 bilhão do orçamento das universidades federais pode acabar causando o fechamento de várias dessas instituições do país. Na Universidade Federal de Goiás, esse fechamento pode ocorrer em setembro, já que com o corte de 20 milhões, a universidade não possui verba para continuar as atividades até o final do ano. O reitor da UFG, Eduardo Madureira, argumenta que em 2014 esse mesmo orçamento para 69 universidades federais era de 7,4 bilhões de reais. Em 2021 é de 4,3 bilhões. Só que hoje as universidades federais têm 150 mil alunos a mais do que naquele ano. Segundo o reitor, foi necessário cortar muitos terceirizados que não impactam tão diretamente na sala de aula. Com esses novos cortes, o impacto começou sim a chegar também dentro da sala de aula, atingindo bolsas, projetos de extensão, afetando diretamente os alunos. Um homem foi preso num bairro da periferia de Goiânia após ameaçar e manter a mãe e a irmã em cárcere privado. De acordo com a polícia militar, ele estava de posse de 2 armas de fogo e fazia disparo dentro de casa.
No giro da bola, o Atlético Goianiense volta a jogar hoje pela Copa Sul-Americana com o Palestino do Chile aqui na capital. É o líder contra o Lanterna. As equipes goianas que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Vila Nova, estão se reforçando e contratando novos jogadores. A CBF divulgou a tabela das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético, o único representante goiano da competição, vai estrear no dia 30 próximo contra o Corinthians. Como as pessoas permaneceram mais tempo dentro de casa, houve um aumento de consumo de energia elétrica com maior uso de equipamentos eletrônicos. Isso representa mais custo na economia familiar. Conforme o coordenador de eficiência energética da Enel Goiás, João Alexandre Júnior, com algumas medidas é possível se economizar energia e baratear a conta de luz. Primeiro, a questão do chuveiro, vamos sempre tentar utilizar ele na posição morno ou verão. Se a gente conseguir adaptar o nosso banho dessa forma, a gente consegue ter uma redução de até 30% só com esse equipamento. Vamos tentar ao máximo aproveitar a luz natural, abrindo as janelas e cortinas durante o dia. Vamos sempre tentar trocar aquelas lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LEDs. Se a gente fizer essa ação de eficiência energética, a gente consegue ter uma redução de até 60% ou até 80% de economia com a iluminação da sua casa. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. O projeto do governo estadual que pede autorização para a venda de 55 imóveis de propriedade do Estado continua tramitando na Assembleia Legislativa e provocando muita polêmica. Ele está na pauta do plenário para a segunda e última votação. O deputado Antônio Gomide é contra a proposta e questiona a falta de informações como valores de venda, aplicação dos recursos obtidos e a priorização de outros problemas como o combate à fome provocada pela pandemia. Eu fico pensando, o que o governo de Goiás, no momento difícil que nós estamos vivendo, nós temos hoje, nas últimas 24 horas, 1.888 novos casos de Covid-19. Em 24 horas. Em 24 horas nós tivemos 72 mortes, novos óbitos, em 24 horas em Goiás. E eu venho aqui na Assembleia Legislativa e não tem um projeto do governador nessa casa que fala sobre vacina ou que fala sobre programa de renda mínima para ajudar o povo. E nós viemos aqui aprovar alienação de terrenos que ninguém sabe onde está, o prefeito não sabe onde está, e nós aqui também, deputados, não sabemos para que vai vender essas áreas, quanto que vai valer essas áreas, estamos vendendo as áreas, vai aplicar esse dinheiro onde? Que aqui não tem. Aí diz o seguinte, não, nós estamos vendendo as áreas, pedindo autorização para depois a gente olhar o valor. Ora, se nós vamos autorizar a vender, nós precisamos saber pelo menos onde será aplicado o dinheiro dessas áreas. O projeto não fala, além do projeto estar errado. Matrículas que estão em Séries, que a área está em Nova Glória, matrícula que está em Pires do Rio, que a área está em Santa Cruz, na cidade de Santa Cruz. O governo não sabe, o prefeito não sabe. Então eu fico pensando, o que é que nós estamos votando aqui como prioridade? Por que um projeto desse precisa entrar antes de um programa de auxílio emergencial, que as pessoas estão morrendo e passando fome? Antônio Gomide é deputado estadual pelo PT. Muito bem, você ouviu aí as notícias com o Libório Santos, né? O Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia, e na sequência, logo depois do boletim do Libório, entrou também a entrevista que o Libório fez com Antônio Gomide sobre essa questão da venda das áreas do estado de Goiás, né? O governo está colocando na pauta da Assembleia Legislativa o pedido de aprovação para vender cerca de 59 áreas no estado de Goiás. Segundo o deputado Antônio Gomide e, né, o deputado Major Araújo também falou sobre isso. Tem gente que nem sabe onde essas áreas estão. Tem áreas que, por exemplo, né, o deputado Antônio Gomide citou aí, áreas que estão no município de Nova Glória, mas que consta como sendo de Séries, né? Ou seja, são áreas antigas, né, do tempo que Nova Glória era distrito de Séries. Ou seja, a documentação sequer está atualizada, né? Outro detalhe é o fato de que os prefeitos não foram consultados, não houve conversa, não houve negociação, não se sabe para quem vai ser vendido.
onde vai botar o dinheiro dessas propriedades. E como disse o deputado Major Araújo, né, enquanto está se vendendo áreas do Estado, o Estado paga aluguel, né, aluguéis milionários para as suas repartições. É isso aí, então um debate que está na Assembleia, né? O deputado Antônio Gomide questiona por que não discute a questão do auxílio emergencial, né? A população está com dificuldades, né? O governo não tem o auxílio emergencial para a sua população. Nós temos mais de 400 mil famílias em dificuldades, né? Ao invés disso, o Jornal Diário da Manhã de hoje destaca que o governador vai distribuir 250 mil cestas básicas para famílias vulneráveis, né? Então, ao invés de fazer um plano que seja consistente, um plano de auxílio emergencial que resolva o problema das famílias, né, se opta por quê? Por cesta básica, né? A cesta básica é um ótimo objeto para se fazer campanha, né? Na campanha de 2020 nós vimos que os prefeitos distribuíram milhares de cesta básica. Aqui em Anápolis foram mais de 40 mil cestas básicas distribuídas pela prefeitura. Isso rendeu o quê? Rendeu voto para o prefeito, rendeu voto para quem estava concorrendo às eleições. Agora, de novo, né, nós temos eleições o ano que vem, o povo já está na rua, né, os candidatos já estão aí definidos, se definindo, mas o governador é candidato, né? A gente sabe que o governador é candidato à reeleição. Então, a cesta básica, ela só serve para isso, né? Para ajudar na campanha eleitoral. É claro, né? Você é contra a cesta básica? Não, tem que ter a cesta básica. Agora, além disso, é preciso ter uma questão fundamentada, né? O auxílio emergencial é dinheiro que vai para a mão da pessoa, que vai para o comércio, que vai para a indústria, que circula, né? Ajuda a economia de outras maneiras. Nessa tônica de trabalho é fazer gestão chegar às pessoas mais carentes, mais necessitadas, diz Caiado ao liberar caminhões carregados com remessas de alimentos que integram a terceira etapa da campanha de combate à propagação do coronavírus, né? Então, a opção do governo é cesta básica. Muito bem, o portal do Jornal Popular destaca o seguinte: eventual candidatura de Iris Rezende ao Senado é bem vista pela família. Uma suposta candidatura de Iris Rezende, do MDB, não enfrentaria resistência da sua família, né? A coluna apurou que, apesar do ex-prefeito, ex-governador seguir sem abrir espaço para conversa sobre eleições de 2022, o projeto é bem visto em seu vínculo mais próximo. Então, o nome do Iris Rezende está sendo cotado para ser candidato ao Senado, numa chapa que estaria junto com o governador Caiado, né? Ou seja, o MDB, que sempre foi oposição ao grupo do Caiado, né? Ao PSL, ao PFL, ao DEM, agora possivelmente vai caminhar junto com o DEM, né? E o Iris Rezende seria candidato a senador pelo DEM. Outro destaque do Jornal Popular é a questão da reabertura do comércio, né? Reabertura das atividades, inclusive dos eventos sociais em Goiânia, né? Pelo prefeito de Goiânia. O jornal Correio Brasiliense destaca: ex-secretário de Comunicação será ouvido nesta quarta-feira, né? O ex-secretário Van Garden, que deve ser ouvido hoje na comissão parlamentar de inquérito da Covid-19. Ainda sobre Covid-19, o Correio Brasiliense destaca: 80% dos pacientes internados ficam com sequelas neurológicas. Então, destaque também do Correio Brasiliense. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
está com dificuldade para ler e escrever? A sua visão está embaçada ao dirigir? Não consegue enxergar as placas? Você pode estar precisando de óculos. Na Ótica Formosa, você encontra armações, lentes de qualidade e super baratas, à vista ou a prazo, no cartão de crédito, débito, carnê e boleto. Ótica Formosa, consulta de vista em optometria com preço popular. Agende agora, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativo, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça a Rádio Mais em qualquer lugar. O Mercadinho Oliveira agora é Supermercado Oliveira. Está em novo endereço com mais espaço para atender melhor os seus clientes. Supermercado Oliveira está na Avenida Principal, um pouco abaixo do seu antigo endereço. Venha conhecer as novas instalações e comprar barato como sempre. Supermercado Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 27, Setor Sul, segunda etapa, Anápolis. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, tela entrega 991343218 e 33143411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Apresentação Edmar Silva. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. E agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live. Para você que está ligado, obrigado pelo carinho da sua companhia. Um abraço para a Maria Nova Silva, que está sempre conectada. Um abraço também para Adriana Pereira, também sempre ouvindo o nosso programa. A Maria Santos também ouve, quando não está na internet, está ouvindo no podcast. Obrigado para você que ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Um abraço para o meu amigo Juarez, nosso irmão Juarez lá nos Estados Unidos, que também ouve o nosso podcast do programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para o Laurindo Gomes Filho, que está sempre ligado também, a Lucimar Batista Mendes, meu amigo Pastor Jonas e a irmã Cineira lá em São Paulo também, sempre conectados. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem mais. Um abraço para o Newton César, que também está conectado. Um abraço para o pastor Pedro Infante lá na Venezuela, sempre ligado. O Leonardo Nascimento e a Letícia Silva Nascimento lá em Brasília, um abraço. Um abraço para o Richelson Xavier, que também está sempre ligado. Um abraço para o nosso irmão Emerson Moreira, lá no Jardim São Paulo, também sempre conectado com a gente. Deixa eu ver quem mais. Um abraço para o Juan Peron lá na Vila Jaiara, também sempre conectado, deixando aí o seu alô para nós. Um abraço para o meu cunhado, o pastor Joaquim Alves da Silva, lá em Hortolândia, São Paulo, também sempre deixando os recadinhos aqui, comentando os nossos links. Deixa eu ver quem mais. É isso aí, Então, um abraço para o Edinho Cardoso, da Rádio São Francisco, que ontem fez aniversário. Acho que foi ontem que fez aniversário, Parabéns ao Edinho Cardoso pelo seu aniversário, Ele que também, gente boa toda a vida, nosso amigo de muitas primaveras. É isso aí. Um abraço então para todos que nos acompanham no nosso programa, através do Facebook, através do WhatsApp, através das demais redes sociais, E, é claro, obrigado para você que nos ouve em 87.9 em qualquer lugar da cidade. Eu quero deixar também um abraço para o meu amigo vereador Jackson Charles, ele que é sócio proprietário da Ótica Formosa, onde você tem óculos, por um preço muito bom, e além disso você pode também fazer a sua consulta, Tem oculista
à disposição para fazer a sua consulta por um precinho camarada, né? Então, Ótica Formosa, na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, Vila Formosa, bem ali na entrada da Vila Formosa, perto do centro comercial. Um abraço também para o Pedro Júnior, da Agropires, também sempre conectado, parceiro aqui da Mais FM. Você quer receber aí em casa os produtos para o seu pet? É só ligar 9194-3218 ou 3314-3411. Agropires fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, aí no miolinho do Arco Verde, né? Área comercial do Arco Verde. Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe do Supermercado Oliveira, na Avenida Principal, quadra 33, lote 27, setor sul de Casa Nova, né? Preço bom, muitas ofertas, vai lá e compre barato. E, para não dizer que eu esqueci, né? Quero mandar um abraço também para o Osmar Ferreira Maia, né? O Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas, ali na Barão do Rio Branco, próximo à Câmara Municipal. O Osmar Ferreira Maia também lançou, né, o Munir Calixto, loteamento Cidade Industrial, no município de Leopoldo de Bulhões. Lotes em até R$ 279 de prestação. Sabia? R$ 279 você pode pagar a prestação do seu lote, né, construir a sua casinha, sair do aluguel e morar aqui ao lado do Daia, né? O loteamento é bem pertinho aqui do Daia, né? Então é município de Leopoldo de Bulhões, mas é praticamente dentro de Anápolis. É isso aí, 279 é o valor da prestação. Telefone para você ver aí, fazer o seu orçamento e, né, fazer a negociação é 9171-9516. 9171-9516. Você vai comprar o seu lote e pagar menos de R$300, né? Menos de R$300 você paga a prestação do seu lote lá na Barão, deixa eu pegar aqui, Barão Participações SPE Limitada. Isso aí, um abraço pro Osmar Ferreira Maia, todo o pessoal da Barão Tintas, né, e também aí o pessoal do loteamento. Ok, bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez, nós vamos trazer o bate-papo Alego, né, o bate-papo Alego, as informações da Assembleia Legislativa, né? Vamos agora, portanto, a Goiânia com o bate-papo Alego para você acompanhar o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás. Com a Assembleia Legislativa de Goiás. Hoje a gente vai reforçar duas formas da sua participação chegar até os parlamentares. A primeira delas é a aba Opine Cidadão, no site da Assembleia. Essa é uma plataforma que reúne todos os projetos de lei em tramitação na casa. Nela você pode dizer se é a favor ou contra a aprovação das propostas. O site Legisla Goiás, da Secretaria de Estado da Casa Civil, está integrado ao sistema do Opine Cidadão. E com isso você também acessa facilmente leis e decretos goianos. A busca é inteligente e separa, por exemplo, as legislações em tipo, categoria, autor e índice cronológico. Tá feito o convite. opine.al.go.leg.br. Outra forma de interagir é por meio das redes sociais. O Instagram é @AssembleiaGO e os seus comentários são fundamentais para guiar a produção de conteúdo. Além disso, por DM é possível enviar mensagens de voz e tirar aqui no bate-papo as suas dúvidas. As principais notícias e campanhas da Casa de Leis são postadas por lá. Dia 11 de maio é o dia da campanha de doação de sangue na Alego e a postagem com detalhes já foi feita. O quadro Por Trás do Nome é outro queridinho dos seguidores. No último post dele, a gente ficou sabendo por que a Praça Almirante Tamandaré tem esse nome. Acesse @AssembleiaGO. Tchau, até a próxima. Você ouviu Bate-Papo Alego. Muito bem, você ouviu aí o Bate-Papo Alego, né? O Bate-Papo Alego, direto da Assembleia Legislativa de Goiás. Mais informações sobre o que acontece lá na Assembleia, né? Todas as semanas,
a gente traz um bate-papo alegre para você ficar bem informado sobre o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás. Muito bem, aqui em Anápolis, né, vamos aos destaques da cidade. O portal Contexto destaca o seguinte: Conselho Regional de Psicologia de Goiás confirmou que a investigada não possui registro profissional de Cadastro Nacional de Psicólogos. A Polícia Civil aqui de Anápolis investiga uma suspeita de se passar por psicóloga para aplicar golpes em Anápolis, né? Então, a Polícia Civil ficará responsável por investigar Irene Costa Cardoso Rodrigues, conhecida como doutora Irene Fiode, suspeita de se passar por psicóloga para extorquir dinheiro de pacientes em uma clínica localizada no município de Anápolis. Segundo o repassado pela Polícia Civil, só foi possível chegar até a suspeita, que nem possui registro profissional no Cadastro Nacional de Psicólogos, após o pai de um paciente denunciar que o filho teria tido reações adversas ao ingerir um medicamento que a investigada receitou. Em depoimento, o genitor da criança, que possui apenas 6 anos, conta que o menino foi parando de se alimentar e ficou extremamente fraco após uma desidratação profunda. Ele ainda alega que, ao denunciar a mulher, foi vítima de ameaças. É isso aí, né? Então, a Polícia Civil investigando essa senhora, né? Acusada de se passar por psicóloga, né? E, inclusive, receitar medicamentos para os seus pacientes. Outro destaque do portal Contexto: Secretaria de Saúde suspende vacina da AstraZeneca Fiocruz para grávidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou, e na segunda-feira, dia 10/5, a suspensão imediata do uso da vacina de Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz em mulheres gestantes. A orientação está em nota técnica emitida pela agência reguladora. A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina da AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização. Esta recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid no uso do país. Na verdade, houve a morte de 2 mulheres que após tomarem essa vacina, elas morreram. Agora, não existe nenhuma confirmação de que elas tenham morrido em razão de ter tomado a vacina, né? Os casos estão sendo apurados. Enquanto isso, né, como medida preventiva, a Anvisa orientou a suspensão do uso da vacina para as mulheres grávidas, né? Então, por isso foi suspensa a vacinação, até que se apure se a morte dessas mulheres, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, se tem alguma coisa a ver com a questão da vacina, se é a vacina que provocou, né, algum tipo de reação que levou essas mulheres à morte. Então, a Prefeitura de Anápolis também suspendeu a aplicação da vacina, como recomendou a Anvisa, né, a Agência Nacional de Saúde. Bom, o Portal 6 destaca: a Prefeitura lança espaço coworking para empreendedores em Anápolis. Em uma área de 460 mil metros quadrados, será disponibilizado mobiliário completo, acesso à internet de alta velocidade, ar-condicionado, entre outros itens. A Prefeitura de Anápolis lançou edital para selecionar startups que desejam ocupar espaço no coworking do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, CEITEC, instalado em frente ao Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. O local conta com 460 mil metros quadrados para instalações e totalmente de graça. Ainda será disponibilizado pela administração municipal mobiliário, acesso à internet de alta velocidade, ar-condicionado e outros itens. Nós plantamos essa semente e sabemos que vai gerar frutos que vão nos colocar no cenário nacional. Temos pessoas técnicas e capacitadas em Anápolis que precisam somente de um estímulo do poder público, comentou o prefeito Roberto Naves, do Partido Progressista. Você tem um projeto e que está executando na sua casa e faz parte de alguma comunidade de desenvolvimento de projetos e inovações, a Prefeitura de Anápolis tem um espaço para você, complementou o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abraão. Então, ali no Parque Ipiranga, né, onde era o Clube Ipiranga,
foi transformado nesse centro, o CEITEC, né, Centro de Tecnologia, e a Prefeitura está oferecendo para que sejam instaladas pequenas empresas, né, pequenas iniciativas na área de tecnologia. É isso aí. Anápolis vê número de ocupação nos leitos de UTI para Covid despencar para 31%. É o destaque do portal de Anápolis, né? Então, o número de UTIs liberadas, atualmente o número de UTIs ocupadas em apenas 31%, né? Uma boa notícia. E finalizando, o portal Anápolis traz a seguinte informação: indústria Goiânia cresce 1,6% em março e fica em quarto lugar nacional, segundo o IBGE. Então aqui um destaque para o DAIA. Indicador aponta 2 meses consecutivos de crescimento no estado, como resultado da produtividade no setor em Goiás. Saldo de empregos aumenta a 133,45%, segundo o Ministério da Economia. Tenho certeza que estamos no caminho certo, afirma o governador Ronaldo Caiado. Então, alguns destaques aí do portal Anápolis para o crescimento na indústria, apesar da pandemia, né? Alguns setores da indústria crescem, alguns setores estão crescendo. Muito bem, deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso, né? Então esses os destaques da cidade para você no nosso programa Hora da Notícia. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que estão conosco. Lembrando que hoje é aniversário do meu amigo pastor Ormidas Leite Sobrinho. Também é aniversário da Ivonete Santana, minha colega da Câmara Municipal por muitos anos. Ainda aniversário da doutora Larissa Santana, que é aqui de Anápolis e hoje mora no Rio de Janeiro, também aniversariando. Deixa eu ver quem mais. Né? Então esses aí os aniversariantes de hoje. Ontem nós tivemos aniversário do deputado Mauro Rubens Jonas, né? Fez aniversário ontem. Parabéns então aos aniversariantes de ontem. O Pedro Henrique Fernandes também fez aniversário ontem. Parabéns, né? Feliz aniversário a todos nesta data especial. Nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da